Para ser um encontro, essa prática era para ser uma prática feita, executada em todo encontro, que é a ceia do Senhor, né? Era assim que a igreja fazia. Ele se reunia para partir o pão e tomar o cálice, enfim, e trazer à memória a morte do Senhor até que ele viesse, porque o ato em si carrega em si a qualidade, a qualificação, o valor da comunhão, né, que nós temos um com o outro, uns com os outros. A importância de termos a comunhão, a amizade espiritual e essa dimensão que nos foi apresentada, dada por Jesus, nos faz sermos irmãos nele, sem nunca termos vistos na existência, e a partir daquele momento, no ato de fé, a gente passa de fato a ser irmão do nosso semelhante, irmão em fé, irmão no Evangelho de Jesus Cristo, né? E nós não somos uma ilha, por isso da importância da gente se reunir sempre como congregação, como assembleia, como igreja, como comunidade, como Israel de Deus. É importantíssimo porque no ajuntamento a gente fomenta a esperança, alimenta a fé, fortalece a nossa espiritualidade na jornada, né? Nós não temos a libertinagem de seguir ao Senhor seguindo o nosso próprio caminho. Aliás, o escritor aos Provérbios diz que aquele que se insurge, aquele que se isola, se insurge contra a verdadeira sabedoria, que se isola, que se afasta. Ele busca os seus próprios interesses, ele se torna uma pessoa egóica, egoísta, egocêntrica, né? E o ato de comunhar e de desenvolver a salvação no encontro da igreja, da comunidade, é um dos atos mais saudáveis. Inclusive o Bruno falou antes de mim aqui essa palavra, que a gente pode manifestar crendo em Jesus, e graças a Deus a gente tem uma comunidade para servir a Deus, para seguir a Jesus e ser edificado por meio dela, né? Eu digo isso inicialmente, eu estava pensando em falar em uma palavra lá no Antigo Testamento, né? E já que é um dia de ceia, e Bruno falou sobre encontro e ajuntamento, igreja e coisas assim, eu acho que tem a ver com aquilo que eu penso em falar para vocês aqui essa noite, nesse momento, porque na verdade Deus ama a comunhão. O mistério da Trindade, que não são três deuses, mas é um só Deus, demonstra unicidade, a unidade de Deus, a unicidade de Deus, a unidade de Deus, trazendo a manifestação de três pessoas distintas numa única divindade, que não há explicação, e que nós sabemos que isso é um mistério de Deus. E Jesus diz no Evangelho, orando a Deus, e a oração sacerdotal de Jesus, no capítulo de número 17 do Evangelho de João, pedindo para que nós fôssemos um com o outro, assim como ele é um com o Pai, andando em amor. E se assim a gente for um com o outro, andando em amor, o mundo saberia que nós fomos enviados por Deus, por causa dessa conexão, desse atrelamento, dessa comunhão, dessa fraternidade, dessa irmandade, não é? Todos os princípios e ilustrações, todos os princípios de vida, nós vemos e encontramos ilustrações bíblicas para todos nós, né? Nós conversávamos outro dia, eu e o Bruno, inclusive o Wanderson também, sobre temas que a gente poderia falar, tirar uma sequência de mensagens para falar. E eu sugeri ao Bruno que a gente falasse sobre os 7 pecados capitais. A gente pudesse abordar cada um desses pecados, né, capitais. E aí a gente poderia falar exaustivamente. Eu falei, olha, cada um fala de um pecado, ou seja, seriam 21 pregações, são 7 pecados capitais, cada um falava de cada pecado, são 3 pessoas falando, 3 vezes 7, 21, né? E eu conversando com o Bruno, pronto, vamos falar inicialmente da mentira, porque a mentira é inicialmente o mal que a Escritura ela exemplifica, ilustra para a gente, né? Porque Satanás é o pai da mentira. Eu conversava com o Bruno, eu disse, não, irmão, você está um pouco equivocado, porque na verdade a Bíblia não diz que o pecado inicial da Escritura foi mentira. Eu estava com a mente
Lá no Jesus diz no Evangelho que Satanás é o pai da mentira, é homicida, e não tinha reparado bem esse detalhe, né? Talvez a idade vai apagando um pouco da nossa flexibilidade de compreensão dele. Ele disse: não, o pecado de Satanás, segundo a Escritura, não foi a mentira inicial, ela é decorrente, é dele, pertence a ele, mas o pecado inicial foi a soberba. Foi aí aonde ele caiu, foi aí aonde ele levou o seu coração, foi aí aonde ele se perdeu, foi aí onde a sua essência se tornou maligna. Isso é verdade, meu irmão, você tem razão. É a partir da soberba, né, de Satanás, ilustrada na Bíblia, que a gente vê esse ser, essa criatura, esse anjo de luz se tornar em quem ele se tornou. Aliás, o Evangelho, a pregação primordial do Evangelho é renunciar a nós mesmos, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia, tome a sua cruz e siga. Quando se diz negar a si mesmo, aí não há nenhuma brecha para a gente se achar melhor do que ninguém. Quando a gente derrota o nosso egoísmo, a gente se nivela a todos os outros, porque o pacto que a gente faz com a soberba é um dos pactos piores que a gente pode fazer na vida e na existência, porque a soberba carrega em si a péssima qualidade do ser humano em fazer com que ele se ache melhor do que o outro, ele se ache superior ao outro, ele se ache em vantagem em relação àquele que é igual a ele. Os textos do Antigo Testamento, em que você encontra, por exemplo, em Isaías 14, do verso 12, 13 e 14 diante, e Ezequiel capítulo 28, verso 11, que ali demonstram uma questão literal, a respeito de reis segundo os homens, e que carrega em si uma alusão espiritual, usando como arquetipia reinos da Babilônia e da Síria, e de reis que comandavam essas nações, ilustrando, fazendo alusão ao mundo espiritual. E é claro que nós interpretamos, acreditamos e cremos que aquela ilustração fala do acusador, fala do adversário, fala de Satanás, fala do diabo, a nossa teologia cristã. E quando ele se ensoberbece, ele se isola, ele se afasta, ele cai na tragédia na derrocada da sua vida do ato de infidelidade e de traição. Ele se torna traidor. É a primeira ilustração que a gente pode encontrar. Depois, se você quiser ler Isaías 14, verso 12, vai dizer lá a respeito desse ente existencial histórico, mas que faz alusão ao príncipe das trevas, que é o diabo. E a partir daí ele se torna um traidor, ele é infiel, ele se torna contrário a Deus, adversário de Deus e adversário à sua criação, adversário de Deus e infiel à sua criação. Ato terrível. E a partir da infidelidade, a partir da traição, é onde a gente comete todo tipo de atrocidade na nossa vida, porque normalmente ela vem a partir desse ponto pivotal existencial de malignidade humana, que é o egocentrismo, que é o egoísmo, que é o afastar-se, que é o desconsiderar o outro, e é se considerar superior ao próximo, superior ao outro. Satanás quis ser semelhante a Deus, maior do que Deus, melhor do que Deus, superior a Deus. E assim, quando o homem anda por esse caminho, ele se iguala a Satanás, ao adversário, ao diabo, de sorte que haja também em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser semelhante a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma humana, e achado na forma humana, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Jesus é aquele que nasceu num curral e morreu em uma cruz. É a manifestação plena da humildade de Deus entre os homens. Deus encarnando, tomando a nossa humanidade, a nossa natureza,
mas com todo o desprendimento da sua divindade. Mas Jesus, como Deus, e as ilustrações bíblicas nos mostram isso, teve que lidar com a humanidade, por isso da encarnação. Por quê? Porque nós o traímos, porque nós fomos infiéis, porque nós o abandonamos, porque nós o rejeitamos, porque nós não seguimos e demos continuidade a seguir ao Senhor, a andar nos passos do ensino da palavra de Deus, né? Nós somos caracterizados, aliás, quando se escolhe ali entre os judeus que estavam ali diante de Pôncio Pilatos, Jesus e Barrabás. Barrabás simboliza nós, somos nós ali em Barrabás. Barrabás, que é o salteador, que é o homicida, que é o pecador, ali é liberto para que Jesus cumpra nele a libertação de todos nós e alcance por conta da sua graça esses infiéis, esses pecadores e esses traidores que fomos nós e que é a humanidade em relação a Deus, em relação ao Senhor. E na verdade é bom que haja ajuntamento, na verdade é bom que a gente sempre ande junto, na verdade é bom porque a Escritura diz que nós precisamos em comunidade andando de mãos dadas na fé e na espiritualidade, provando a fidelidade no percurso da existência daqueles que são sinceros diante de Deus. E o Evangelho diz que nós, depois dessa rebeldia e dessa infidelidade, desse ato de traição, quando ganhamos essa nova natureza e buscamos andar em fidelidade ao Senhor, nós somos anexados, um grupo, um conjunto, muitas pessoas, nos tornando um corpo em comunhão com Deus, um corpo único que é chamado na Escritura de corpo de Jesus, que é guiado pela sua consciência, pela sua mente. Entretanto, como as ilustrações do Antigo Testamento estão aí para a gente aprender, nós temos as arquetipias do Antigo Testamento, né, os modelos antigos, nós encontramos no Novo Testamento também o seu recíproco do Antigo Testamento, né? Porque Jesus, quando encarnou, teve que lidar no meio dos seus discípulos com um que se tornou Satanás. Quando ele dá o bocado na boca de Judas, ele diz que um dentre vós que estavam com ele era o diabo, era Satanás. E ele era Satanás por quê? Porque ele era o traidor, ele era o infiel, ele era o filho da perdição. Mas mesmo assim, Jesus ainda deu bocado na sua boca, ainda ele foi participante do corpo e do sangue, do pão e do vinho, da ceia que inaugurava essa nova era de comunhão para a comunidade, para mim, para você, para a igreja, para todos nós, né? Então, o ajuntamento cria em nós, brota em nós, produz em nós essa consciência do valor desse resgate, do valor dessa comunhão, do valor dessa ilustração, do valor dessas arquetipias que a gente encontra no Antigo Testamento. De modo que se torna muito sublime para a gente, de uma consciência pura e simples no Evangelho, esse encontro dessa noite, onde a gente vai ser participantes do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Eu estou dizendo aqui essas coisas inicialmente para você, como assim uma introdução de algo que eu queria falar com vocês, porque na verdade eu queria me servir no Antigo Testamento de um texto, de uma passagem bíblica que se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo de número 17. Se você quiser abrir lá, que é a terceira murmuração de Israel, quando ele sai do Egito. A primeira murmuração é por pão, a segunda murmuração é por carne. Aí Deus faz cair pão do céu
e faz brotar codornizes do mar. E a terceira murmuração é por água. E eles estão peregrinando no deserto. E aí eles chegam num local chamado deserto de Refidim. E aí, depois dessa murmuração por água, Moisés fere a rocha lá e brota a água da rocha para Israel beber. Mas logo em seguida, eles estão em Refidim, a grande congregação, do verso 8 ao verso 16, diz que eles são atacados. Eles são atacados por uma tribo muito violenta, que era conhecida como chacais do deserto. Eram os amalequitas. Eles matavam, roubavam e destruíam. E eu estou me referindo a esse texto aqui, e fiz a introdução de comunhão, citando alguns textos iniciais para a gente. Sabe por quê? Porque Amaleque, ou os amalequitas, eles eram irmãos de Israel. Eles eram bisnetos de Esaú, irmão de Jacó. Capítulo 36, verso 12, eu acho, de Gênesis, está lá essa referência, ou é 32, 16, se quiser colocar, para a gente conferir, eles eram netos de Esaú, irmão de Jacó. Ou seja, eles eram da mesma família, eles tinham uma relação consanguínea. E quando você lê Deuteronômio capítulo 25, verso 17 e 19, vai dizer como é que os amalequitas, eles feriram a nação de Israel. Se diz lá, a explicação que não se dá aqui, é que lá eles atacaram Israel pelas costas, e atacaram porque a nação de Israel estava fatigada, e eles alcançaram os mais fracos dessa jornada e dessa caminhada. Então eles eram irmãos de Israel e se tornaram inimigos a tal ponto em que a ordem de Deus era para aniquilar aquele mal, era para tirar, riscar aquela nação do mal. Quando você vai ver lá em 1 Samuel a ordem de Deus, que era para destruir animais, crianças, mulheres e homens dos amalequitas, era por causa desse ataque traiçoeiro, dessa traição, desse ato de infidelidade, traição de um irmão para com o outro, apresentada aqui, primeiramente no capítulo 17 de Êxodo, não é? E até os ateus fazem críticas dizendo que Deus é mau, porque Deus manda matar crianças, animais, adultos e mulheres na Escritura, não é? E aí Saul recebe a reprimenda de Deus e perde o seu reinado porque ele não obedece a Deus no que tange a tirar esse mal designado por Deus. Era um ato de traição, não é? E o sacerdote Samuel, e que quando a gente lê lá 1 Samuel, a gente fica chocado, porque Samuel, um menino consagrado a Deus, que é sacerdote, que é juiz e que é profeta, quando ele chega para repreender Saul, o texto diz que ele, quando Saul não destrói, principalmente Saul poupa a vida do rebanho e do rei Agag, diz o texto que Samuel leva Agag para um ribeiro e despedaça. O texto é muito forte, como os antigos eram bárbaros, não é? Como eles tinham essa insensibilidade em relação ao outro do seu perigo. Diz daí que ele esquartejou Agag, que era para tirar o mal, dizendo. Depois você vai ver os amalequitas, aí segundo a interpretação bíblica, a teologia cristã, também judeus falam que é isso. Laester, ele é Naamã, ele está em Naamã. Naamã é descendente dos amalequitas, que esses queriam destruir a semente sã, destruir Israel.
Aí você sabe o que aconteceu com Naamã. Ele foi para a forca com os seus 10 filhos, porque eles queriam destruir a semente santa. Depois só no reinado de Josias que os amalequitas somem da face da terra. Então os amalequitas eram isso, e aqui eles têm um encontro com Israel no deserto. Eles estavam cansados, fatigados da jornada, estavam enfrentando uma situação totalmente adversa, contrária ao que eles viviam, ainda que eles vivessem em escravidão, e são surpreendidos pelos seus próprios irmãos, pelos seus parentes, por aqueles que deveriam acolher e ajudar essa transição, essa passagem, esse momento de escassez da nação de Israel no deserto, depois de ter saído do Egito. E eles fazem atacar contra a nação de Israel, que é uma ilustração dessa arquetipia, da infidelidade, da soberba, da altivez e da malignidade que procede do outro. Porque, repito, o estado de soberba de um ente que se assemelha a Satanás destila e libera essa insignificância em relação ao outro, de destruir o outro, de se desfazer do outro, de aniquilar o outro. Quem é de nós aqui que nunca se sentiu um lixo por ser humilhado por alguém? Porque quando alguém se sente superior a você, que te humilha, ele está dizendo que você não vale nada. E é assim que a gente se sente, como nada, quando a gente é humilhado. Quando a soberba toma conta da gente, é um estado de destruição em relação àquele que você não considera que seja igual a você, ou que seja inferior a você. E é um pecado de rebeldia gravíssimo diante de Deus e do Criador. E aí o texto diz que eles atacaram a nação de Israel traiçoeiramente, foram infiéis. Talvez eles tivessem na memória, não sei, é uma conjectura que eu faço, na memória o que Jacó fez com seu pai Esaú. Talvez, porque você conhece a história de Esaú e de Jacó, como Jacó roubou a bênção, de Esaú, como ele foi esperto, como ele quis ser abençoado, como ele tratou o direito de primogenitura, e como ele foi abençoado pelo seu pai Isaque na sua velhice, e como ele deixou Esaú enfurecido, a ponto de quando ele voltava lá de Parã, a coisa que ele mais queria no seu coração era encontrar o seu irmão e pedir perdão para ele. Tanto é que ele estava com medo desse encontro ali depois do capítulo 32, que ele tem um encontro com o anjo no Val de Jaboque. Talvez os netos de Esaú tivessem essa designação, essa raiva, esse ódio dos seus irmãos, porque eles eram da linhagem de Jacó. Entretanto, talvez eles soubessem também, com certeza sabia, que eles se reconciliaram, se beijaram, se abraçaram, se perdoaram, e cada um seguiu o seu caminho. Mas o fato é que nesse encontro aqui, você vai ver os netos de Esaú atacando seus irmãos no deserto. E o dado curioso aqui é o seguinte, é que quando eles atacam, Moisés é orientado por Deus a fazer a seguinte coisa: subir ao monte do Horebe, estender a sua mão, para que Israel, ao estender as mãos de Moisés, pudesse prevalecer contra os amalequitas. E a ordem de Deus era colocar um homem naquela batalha ali embaixo. E a primeira vez que surge o nome desse personagem da Bíblia, que é Jesus, não sei se você sabe, mas Josué significa Jesus em hebraico, a salvação. É por isso que se diz que o livro de Josué representa Jesus sendo o capitão da nossa salvação. E a Bíblia diz que quando Moisés levantava as suas mãos, Israel prevalecia. Quando Moisés baixava as suas mãos, Amaleque prevalecia. Josué estava na batalha lá com o povo judeu,
lutando para prevalecer e para não ser eliminados naquele encontro. Moisés estava na intercessão no cume do monte, e os seus braços, diz o texto, ficavam pesados, porque a batalha se estendia e durou por todo o dia aquela batalha, e aí ele não conseguia segurar as suas mãos e fazer com que Israel prevalecesse ali embaixo. Aí Ur, que era seu genro, casado com Miriam, e Arão, seu irmão, perceberam, tiveram discernimento, olharam para Moisés e disseram um ao outro: percebe que quando ele estende as mãos e quando está de mãos estendidas, Israel prevalece, mas quando ele cansa as suas mãos, Amaleque prevalece. Vamos ajudá-lo, vamos auxiliar. Aí se diz que eles colocaram uma pedra para Josué, ou para Moisés se assentar, descansar um pouco. E aí Moisés estendeu as duas mãos para a batalha. Ur segurava de um lado e Arão, seu irmão, segurava do outro. Então Moisés passou o resto da tarde, ao anoitecer, com as mãos erguidas, seguradas de um lado por seu cunhado, de um outro lado pelo seu irmão. E aí Israel prevaleceu com Josué na batalha lá embaixo. Fio da espada. Josué era o homem de espada, era o guerreiro. Moisés já era um velho senhor, não era o homem da espada. Moisés era o homem da instrução, era o homem da intercessão, era o homem da legislação, era o homem da representação de Deus ali. E eu aprendo com essa ilustração aqui, e não deixo de me reportar a Jesus, ao Gólgota, à cruz, ao privilégio que nos foi concedido de estarmos aqui por conta disso, do seguinte modo, a seguinte visão que eu faço aqui, interpretação. Moisés está com as mãos estendidas no cume do outeiro, abertas. Josué está na batalha lá embaixo. Seus dois parentes estão ali, nesse ato que liga essas pontas que são conectadas, da comunhão, do vínculo, da conexão, da irmandade, da família, da batalha, da guerra, do embate que precisa ser travado, não no mundo físico, mas no mundo espiritual, aonde há fidelidade, aonde há lealdade, aonde há reciprocidade, aonde há verdadeira comunhão, aonde a gente se torna um na luta e na batalha contra o mal, aonde a gente se torna um corpo, no mesmo objetivo, no mesmo alvo, no mesmo foco, na mesma direção, na mesma instrução, no mesmo ensino, na mesma pegada, no mesmo destino, no mesmo objetivo de obedecer a Deus. A gente se torna mais forte, a gente se torna mais rígido, a gente se torna mais robusto, a gente se torna, como disse aqui em Eclesiastes capítulo 4, melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu salário, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas um só, se cair, quem o ajudará? Se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas um só, como se aquecerá? E o cordão de 3 dobras não quebra facilmente. É o relato que Eclesiastes faz ali, da comunhão, da fortaleza, da força, da unicidade, da unidade, do amor, da compreensão, de seguirmos e servirmos a Deus, buscando o ato de não trair, de não sermos infiéis, de não dar para trás, de não nos assemelharmos aos amalequitas, de não nos assemelharmos ao diabo, a Satanás, ao adversário, ao acusador. Quanto mais em unidade a gente tiver, quanto mais em comunhão a gente viver, quanto mais como igreja, como também foi citado aqui, a gente andar, não abandone a vossa congregação, como é costume de alguns, porque
Vai chegar um momento de grande aflição e adversidade, o dia vai chegar, e quanto mais unido, fortalecido, entrelaçado, centrifugado, em comunhão a gente andar, mais força a gente vai ter para andar, para vencer. Amaleque é só uma ilustração espiritual que Deus trata e nos mostra no Antigo Testamento, mas nós temos outros amalequitas nos dias de hoje, que a gente precisa andar em comunhão, em unidade, em força, servindo ao Senhor, para destruir, para aniquilar, para prevalecer, porque nos desertos da nossa vida sempre vão existir, irmãos, não só fragilidades, mas às vezes traições, infidelidades e ataques e achaques na nossa retaguarda, no momento de fragilidade, de fraqueza da nossa jornada. Pode ter certeza disso. E o curioso é esse emblema que você encontra aqui, que é a salvação do capitão da salvação dada por nós, que é Josué na batalha que é Cristo, né? Porque nós, irmãos, todos nós traímos a Deus. Nós traímos porque nós não somos perfeitos, nós não somos 100% fiéis. Mas o Josué, que simboliza Cristo, que está na batalha, é aquele que intercede por nós, que está na batalha, que faz a intercessão por nós. E os pontos que são ligados, que dão essa conexão, é os braços de Moisés, que era o intercedor, que era o sacerdote da época, o legislador, que abre os seus braços para que a intercessão de Deus acontecesse, dando vitória à nação de Israel no embate, no combate. Os braços estendidos e abertos de Moisés, de um lado tendo o seu parente, cunhado, do outro o seu irmão Arão, que dá para a gente entender muito bem a ilustração de Jesus lá na cruz, de braços abertos, dando a sua vida nessa batalha, nessa guerra espiritual, para que o véu se abrisse e nós tivéssemos acesso a Ele. Essa é uma ilustração que eu posso muito bem adequar aos evangelhos de Jesus para nos dar esse privilégio, dizendo que nós éramos infiéis, traidores, seja lá o que for, mas por essa intercessão e por esses braços abertos na cruz do Calvário do Madeiro, nos propiciou e nos proporcionou vitória sobre os amalequitas, da espiritualidade, dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, nos fazendo um com Ele, com o Senhor, sendo nós privilegiados para esse ato de comunhão com Deus aqui esta noite, sendo nós outrora, irmãos, Judas, traidores, mas tendo a oportunidade dessa guerra, dessa batalha e desse emblema dos braços de Deus sendo aberto no mundo para nos acolher, por esse sacrifício de Jesus, nos dando esse emblema de resgate, esse emblema de restauração, esse emblema de ressurreição, que é esse ato de comunhão que nos fortalece e que nos faz destruir sofismas. E esses emblemas e esses símbolos do Antigo Testamento estão bem presentes na nossa vida e na nossa luta espiritual a cada dia. Eu só olho para o Antigo Testamento com essas ilustrações, que nós precisamos entender que nós temos nele a força de destruir os nossos amaleques, todos eles. Agora, irmãos, o Amaleque, dos mais difíceis às vezes da gente destruir entre nós, e é preciso a gente eliminar, não é de maneira literal, não é física, a nossa luta não é contra carne e sangue. A gente tem que ter muito cuidado no Antigo Testamento para que a gente não vá para lá e fique lá. Nós somos do Novo Testamento, não é pessoal. Eu digo, isso aqui é uma ilustração, é um mundo espiritual. Mas, irmãos, os amaleques mais difíceis da gente destruir, não de maneira literal, mas de não deixar se levar, vamos dizer assim, pela influência dele, são daqueles que se dizem nossos irmãos.
são daqueles que, assim como nós, creram. São daqueles que, assim como nós, vieram da mesma cepa, Abraão, Isaac e Jacó. É de Abraão, é da fé, é da mesma família, é da mesma linhagem, é da mesma genealogia. E é por isso que sempre a gente tem que frisar, retratar, trazer, repetir, enfatizar, da seriedade, da serenidade, da força, do vigor, da simplicidade, da clareza, né? Do ensino de Jesus, para que a gente não abandone as raízes daquilo que por Jesus foi ensinado, para que esse espírito de Amaleque não possa nos contaminar e nos afastar do verdadeiro Evangelho. Quando a gente fala de verdadeiro Evangelho, é como se a gente fosse dono da verdade, soberbo e altíssimo. Não é isso não. Que a gente fosse doutor de teólogos, se soubesse mais do que os outros. Não é isso não. A gente começava lá, foi aqui que a gente começou, quarta-feira, quinta, Deus do mar, e tal. E que no Evangelho, quando a gente faz cortes do Evangelho, do ensino de Jesus, da boa notícia, não dá para emendar mais. Se você corta um pedaço do Evangelho aqui, não tem como mais conectar ali, vai abrindo lacunas, e você vai ter que relativizar o Evangelho para justificar o corte que você fez em relação ao que você aprendeu distorcidamente no nosso meio. Eu não vou ser exaustivo em falar do que nós falamos ali, né? Mas quanto mais o tempo passa e mais experiente eu fico, eu converso sempre com os meninos, eu digo que o Evangelho está muito mais hoje no que eu faço do que naquilo que eu digo. O Evangelho, a cada dia que passa, está muito mais naquilo que é feito, praticado, executado, gestuado, do que naquilo que a gente fala. O falar é Evangelho, e tem que ser falado, e a cada dia que passa, são poucos os remanescentes, e a Escritura tem ilustrações para isso. Jesus vai dizer: muitos são chamados, poucos escolhidos. Porventura achará fé na terra quando voltar o Filho do Homem? Porque todos estão com a Bíblia na boca, com a palavra nos lábios, porque a palavra é fácil de ser decorada, é fácil de ser dita, é fácil de ser falada, mas o ensino é sempre: encarne, pratique, execute, faça, age. Não só digo, a cada dia que passa, a gente vai continuar pregando e falando, mas é muito mais do que eu faço em Deus. Porque nessa confusão que nós encontramos hoje aqui, se a gente não se compenetrar e não se enraizar e não se estribar na fé em Jesus e na simplicidade da espiritualidade, que de fato se torna verdadeira espiritualidade quando nós praticamos a humanidade de Jesus entre nós, desde um gesto simples desse, como trazer alimento para alimentar alguém, como gestos ensinados por eles, que livra a nossa alma de grandes enfermidades e doenças, que é o perdão, que é executar misericórdia. E também, quanto mais o tempo passa, mais eu me convenço, irmãos, de que todo e qualquer tipo de pecado que eu possa fazer, eu não vou ferir a Deus, eu não vou deixar Deus em depressão, eu não vou deixar Deus angustiado, eu não vou deixar Deus ansioso, eu só vou trazer males para a minha vida, para a minha existência. Quanto mais eu enxergo a possibilidade da maldade da minha vida, mais eu enxergo também a possibilidade da minha autodestruição, que não é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é o que eu me pareça com Jesus, com Cristo, com o Senhor, com o seu Filho, que eu seja um Jesus de Deus na minha vida. Mas eu sei, e você sabe, como é difícil a gente vencer certos amaleques aqui. Nós nos alegramos muito, irmãos. Por exemplo, eu, o Bruno, já vou concluir. Quando a gente, irmãos, vem para cá, para a comunidade, para a igreja,
e a gente vê pessoas novas aqui. É uma luta danada, irmão, para a gente conseguir trazer gente para a comunidade. Quando a gente encontra alguém, é uma alegria, é uma festa. Eita, esse agora vai ficar com a gente. Colocar a gente aqui. Nós vamos fazer discipulado, nós vamos na tua casa, nós vamos orar, nós vamos nos reunir, nós vamos andar junto. E toma mensagem, toma mensagem, toma mensagem. Daqui a pouco a gente se desgosta, tem um desprazer, né? Como outro dia tinha alguém vindo aqui pra gente, e aí congregava em outro lugar, e ficou lá e gostou e tal. Daqui a pouco nós estávamos em contato, disse, não, eu não gostei da pregação de você. Eu gosto de uma pregação temática, bem elaborada, bem programada, né? Bem estruturada. É claro que eu sei de que pregação ele estava falando. Que tipo de pregação é essa? Da teologia do domínio, do triunfalismo, de dizer que cristão não pode adoecer, porque adoecendo é coisa do maligno, é do diabo, é de Satanás, em que eu servi ao Senhor para ser cabeça e não cauda, eu vim servir a Deus para estar em cima e não embaixo. Deus nos fez sacerdotes e reis. Eu sou filho de Deus, do príncipe, do rei, assim eu sou príncipe. Eu sou estrela nas trevas, e eu provo para vocês que eu sou estrela, certo? Amalequitas que ensinam isso. Eu provo para vocês que eu sou estrela. E quando se diz isso aí nesse meio, ele é um popstar, esse camarada que fala. Eu provo para você, na Bíblia, que nós somos estrelas. Alguém de vocês aí pode provar na Bíblia que você é uma estrela? Alguém pode provar? Pode provar, Bruno, que você é estrela? Hein? Pode? Tiago, você é estrela? Você pode provar na Bíblia que você é uma estrela? Mas não tem nenhuma passagem na Bíblia que você é, não? Hein, Tiago? Lembra não? Lembra, Gilmar, na passagem dizendo que você é estrela? Alguém? Alguém lembra? O Bruno lembra? Hã? Estrela, você é estrela? Não lembra? Pois é. Os ensinos de Amaleque é o seguinte, diz o seguinte: eu sou estrela, eu toco para você. Na Bíblia. Eu da Bíblia, né? Abraão, olha para as estrelas do céu. Assim será a tua descendência, a estrela. Não está lá, né? Abraão, as estrelas do céu, a areia do mar, da terra. Eu acho que é melhor a gente olhar para a terra, para o barro, é o que nós somos. Quando tem um ensino desse aí, irmão, para a gente destruir Amaleque da cabeça das pessoas, isso aí é difícil, é complicado, sabe? A minha cunhada, tadinha, irmãos, eu nunca, Deus abomina o divórcio, aborrece o divórcio, e eu sou totalmente contra o divórcio. Totalmente contra o divórcio. Claro que qualquer questão é contra o divórcio. Divórcio se faz em última instância, quando não dá mais para viver, quando há uma infidelidade conjugal, ou quando o outro morreu em amor, em afeto, em reciprocidade, em comunhão com você, esfriou a ponto de não ser mais, e você viver pela obrigação de estar atrelado a uma pessoa sem amor, porque matrimônio é amor. Fora do amor não há matrimônio. Não existe possibilidade. O que você pode fazer é alimentar o processo na sua vida e não desistir. Mas, irmãos, sinceramente, a minha cunhada está se separando, e tem hora que eu dou graças a Deus por isso, não pela separação em si, não é por isso, é porque a minha cunhada sofre, irmão, há uns anos, e não foi infidelidade não. Porque o varão que com ela é casado, é tão fanático, que ele prioriza a religião dele em detrimento do casamento. Para ele, o casamento tem que estar pautado, em primeira instância, a partir da sua religião. Porque é saudável, irmãos, você, quando se converte, ser
fanático. É normal. Você cai num ambiente que você não conhece. Então você acha, quando você chega na igreja, que há uma santidade, que ninguém peca mais. Tua mente é assim. Só que isso tem que ter prazo de validade. Eu me converti, irmãos, pense num cara fanático quando eu me converti na Assembleia de Deus, cheio de juízo, de condenações, tudo era pecado. Eu ia na minha cidade evangelizar meu avô, as tias me davam inferno e aquela coisa toda. Não toqueis, não manuseeis, não faça isso aquilo. Mas isso tem um prazo de validade. A gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, a gente vai olhando para a vida, entendendo vida. Peraí, se a minha comunidade é assim, aquela outra não tem esse comportamento, quer dizer que aquela não é de Deus. Eu comecei a refletir, olhar e fui tirando esse fardo pesado, esse juízo, sabe? Esse julgo, esse fardo pesado. E aí a gente vai melhorando. Com 5 anos eu não aguentava mais aquele fardo. Eu dizia, não aguento mais isso, Deus me livre disso. Agora, quanto mais o tempo passa, o cara está 10, 5, 7, 8, 10, 15 anos em uma religião, e esse fanatismo só aumenta, ele está doido. Não tem quem desfaça essa mentalidade amalequita. É difícil você... Olha, o maior milagre que eu até hoje posso encontrar na vida é um praticante de seita abandonar a seita. Ele só abandona se ele for atropelado pela vida, por um choque, uma circunstância, para ele conseguir enxergar e dizer, meu Deus do céu, uma luz no fim do... Aí eu orei muito por ela, meu Deus, libera. Aí agora ela resolveu se separar, né? Porque você já falou da separação, mas eu disse, tomara que essa separação resulte em graça e salvação, e que ela não preserve e não guarde o conceito amalequita da seita que ela pertencia, porque ela está se separando por causa da prioridade exacerbada, exagerada daquele homem, aquela seita. E é difícil você vencer. A mente feita, eu costumo dizer o seguinte: você precisa ser muito sincero para começar a ter lucidez nas pautas da vida. Muito sincero, sinceridade, serviço a Deus, para você compreender e vencer certos ensinos que a gente encontra aí. Porque se não for sinceridade, você pode ser levado de um lado para o outro e sendo dominado por pessoas e por tribos que se dizem seu irmão, mas na verdade são doutrinas de demônios que destroem, que são traiçoeiras, que são infiéis ao Evangelho de Jesus, que são amalequitas que precisam ser destruídos de maneira espiritual, numa mente sã que serve a Deus, que anda com Deus e que é atrelado, enxertado na videira, no corpo, na comunhão da comunidade, que está espalhada mundo afora, essa pelo qual nós fazemos parte também. Irmãos, vocês estão entendendo o que eu quis dizer para vocês aqui essa noite? Os amalequitas precisam ser destruídos. Os amalequitas não são as forças físicas que a gente está vendo, muito mais amalequitas espirituais aqui na gente que a gente precisa vencer. E nós temos uns que às vezes até com caminhada. Eu tenho 17 anos de caminhada. Tem ordem de Deus para eu destruir alguns, hein? Enquanto eu não destruir eles, eu não vou desenvolver uma espiritualidade maior. Nós temos ainda alguns amalequitas a destruir, porque eles nos atacam sempre nas nossas fragilidades, nos nossos desesperos, nas nossas angústias, nas nossas jornadas. A murmuração, às vezes, né, de nós falando, às vezes é uma amalequita que a gente tem. A gente vai se destruindo por aquilo, e alimentando a nossa fraqueza, e corroborando com ele que precisa destruir aquilo na nossa vida. Algumas distrações da vida. Pecados. Amalequitas representam pecados. Intimidade. E veja bem, traidores só são traidores porque
eles são os nossos íntimos na vida. Judas era íntimo de Jesus. Quando a gente tem intimidade com a Malaquita, pode ter certeza, a gente vai quebrar a cara, se deparar com traições e infidelidade na vida da gente. Ele nos vence se a gente tiver intimidade com eles, nos destrói. Amém, meus irmãos?